meus beberes, em nosso último encontro vocês disseram que não era para chamar vocês de beberes, né? Só porque sou 9º ano. Não, vou chamar assim, tá? Beberes. Então, e aí, como vocês estão? E a semana de estudo? Tá massa? Eu sei que está, porque estou acompanhando vocês, tá? Estão preparados para o nosso próximo gênero textual? Hoje é um gênero bem leve, bem massa também, que vocês vão poder brincar com a criatividade de vocês. Eu sei que vocês gostam desse gênero, porque a gente já trabalhou em outras séries com algo parecido e vocês amavam. E amaram, né, na verdade. Então vamos conhecer um pouquinho? Ó, conto policial. Leve, entre aspas, porque, né, tem que ter um crime nesse gênero textual, mas é muito massa de produzir, tá? Vamos entender como funciona? Primeiro eu quero lembrar o seguinte, é um conto, então se é um conto faz parte de uma narrativa, é uma narrativa, tá? Só quero lembrar disso a vocês. Conto, anedota, crônica narrativa, são gêneros que fazem parte do tipo narrativo, tá? E a crônica e o conto não deixa de ser um gênero narrativo, certo? Então vamos entender como funciona, qual é a sua estrutura. Se é uma narrativa, vai ter a mesma estrutura, na verdade, de qualquer texto narrativo, tá? Mas vamos entender quais são os elementos que o diferencia de outros gêneros textuais, tá? Então, ao conceito. Romance policial ou conto policial é um gênero literário que se caracteriza, em termos de sua estrutura narrativa, foi o que eu acabei de dizer, pela presença de um crime. Então, olhe, vou chamar a atenção para isso. Se é um conto policial, tem que ter um crime, tá? E, sinceramente, para instigar o leitor, tem que ser um crime impactante, tá? Então, de antemão, já quero dizer, e eu vou falar isso aqui, tem que ter, por exemplo, um corpo. Um assassinato. Ai, professora, que horror. Mas gente, senão não instiga a leitura desse conto policial. Um roubo bem elaborado, né? Mas esse roubo tem um foco. Qual foi o foco? Entendeu? Tem que ser um crime, mas um crime que chame a atenção. E geralmente são esses crimes, né, gente? O assassinato e mais assassinato, ou roubo, ou desaparecimento, né? Um dos mais... O principal aí é o assassinato. Então já vão pensando aí, metaforicamente falando, quem vocês vão matar no conto de vocês, tá? Já pensem aí, já vão elaborando na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Na presença do crime, da investigação e da revelação do malfeitor. Outro detalhe aqui, ó, gente, e você já sabe, geralmente o malfeitor é sempre aquele que a gente menos espera. Ou estava ali na cara o tempo todo e a gente não descobriu. Não é assim que acontece nos romances policiais, nos contos policiais? O assassino, o criminoso, estava ali a todo momento, se fazendo presente na história, mas a gente não conseguiu perceber que era ele. E se o autor conseguiu essa proeza, vou dizer, viu, tá de parabéns, porque é assim que acontece. O personagem que é o assassino, é o criminoso, tem que estar presente e fazer a cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. É esse, então vocês têm que pensar assim também. Eu tenho que dar um jeito de meu criminoso não dar tanta bola de que é um criminoso, tanta cara de criminoso. Então vamos pensando aí. Nesse tipo de gênero literário, o foco remete para o processo de elucidação do mistério, ou seja, da resolução do mistério. Empreitada geralmente a carga de um detetive, ou seja, vai estar aí nas mãos de um detetive, seja esse detetive aquele detetive profissional, aquele que sabe investigar, ou aquele detetive amador. Como assim amador? Detetive é o termo, tá, gente? Aquele que vai descobrir ou investigar o crime e que nem sempre precisa ser realmente um policial ou um detetive profissional, pode ser o vizinho que vai investigar toda aquela situação e aí descobre, e aí só depois que vai pedir ajuda à polícia, entendeu? Então, esse detetive amador é nesse sentido. Não é aquele detetive que começou a profissão agora, não. É o detetive que pode ser qualquer pessoa, mas que quis investigar o fato, o crime, o acontecimento. Beleza? Deu para entender? Fácil, né? Vamos entender aqui, continuar a entender em relação ao conceito do crime. Porque, ó, gente, antes de ler aqui para vocês, eu vou até dar uma resumida. Quando se trata do crime, o romance policial quer deixar claro o seguinte: não há crime perfeito, tá?
e sempre será descoberto, sempre será resolvido. A ideia do romance policial, diferente de outros contos, do conto de mistério, por exemplo, que vocês também gostam de produzir, que no conto de mistério você pode deixar a brecha de não ter resolução. Lembram de um caso de Elisa Lam, que eu já mostrei para vocês há um tempão, daquela turista que viajou para Califórnia, parece, se eu não me engano, salvo engano, e simplesmente sumiu. E aí, quando foram encontraram o corpo dela no tanque do hotel. Ninguém sabe até hoje como foi que aconteceu, como foi que ela foi colocada lá, não tem câmera. Então, isso é um fato que não tem resolução, beleza? Num conto de mistério você pode produzir assim, mas no conto policial não. No conto policial você precisa resolver o problema. E sempre vai ser positivo, no sentido da resolução, tá? Você precisa resolver o problema, o criminoso vai ser descoberto e tudo vai ser resolvido. No romance policial tem que ser assim, tá? Porque o romance policial tem o intuito de mostrar que que essa ação, né, que o crime não é perfeito, que não existe perfeição no crime, tá bom? Vamos entender aqui esse conceito. O romance policial também demonstra que não pode haver crime perfeito. Logo, não há lugar para impunidade, ou seja, a pessoa vai ficar impune, vai passar anos e anos sem ser descoberta. Não existe isso no romance policial. Para o crime sem punição. A principal função ideológica na literatura policial é a demonstração da estranheza do crime, já que o criminoso é apresentado como ser estranho à razão natural da ordem social. Ou seja, se há uma resolução, se vai mostrar que aquele crime haverá solução, quer dizer o seguinte: esse criminoso não é algo natural da nossa ordem social. Porque realmente, gente, se a gente for parar para pensar, teoricamente falando, porque na prática, infelizmente, não é assim que acontece, ações violentas não deveriam ser uma coisa natural da nossa sociedade, né? A gente precisa aprender a entender a ideia do convívio em harmonia. É assim que deveria ser, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Foi aquele termo que a gente viu em uma aula chamada utopia, né? Lembram que a gente falou sobre esse termo? Infelizmente isso acontece, mas nos contos policiais, eles querem mostrar essa ideia. Crime é estranho. Cometer um crime é estranho, tá? Um criminoso é estranho para o nosso convívio, para a nossa sociedade. Então, não pode acontecer. Ele tem que ser punido. Entenderam? No romance policial, há essa perfeição nesse sentido, tá? De resolver o problema, porque ele precisa ser resolvido. E ponto. Certo? Deu para entender? Ótimo. Vamos lá. O universo do romance policial é permeado por vários elementos como medo, mistério, investigação, curiosidade, espanto e inquietação. Ó, gente, todos esses elementos que foram falados aqui agora são elementos que o autor do texto precisa instigar no leitor. O leitor precisa sentir tudo isso aqui. Ele precisa sentir medo, ele precisa ter curiosidade em saber quem foi que cometeu o crime. Ele precisa também ter o dom da investigação, né? Assim, no sentido de instigar a ideia da investigação. Ah, meu Deus, eu quero descobrir logo, porque e se foi assim, se foi assado? Então, o leitor precisa ser instigado nesse sentido, tá? Que são dosados de acordo com os autores e as épocas. Então, tudo isso aqui, todos esses elementos, todas essas características, esses sentimentos, como eu falei, são instigados pelos autores e até a própria época. Vejam bem, romances policiais que acontecem na época do romance, no século XIX, né, século XVIII, são romances que também chamam muito a atenção, sabia? Eu acho que são um dos romances que mais chamam a atenção. E a gente vai entender um pouquinho a origem desses romances e como aconteceu, quem foi o autor que iniciou esse processo tão maravilhoso, que é a construção dos romances policiais. Vamos ver? Acredita-se que o gênero literário, conhecido como romance policial, começou em abril de 1841, nas colunas de um periódico da Filadélfia, o Graham's Magazine, com a publicação de 2 crimes na Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. E nos anos seguintes, mais 2 obras policiais do mesmo autor foram publicadas: Mistério de Mary Rogert e A Casa Roubada, de 1845, e o outro foi 1842 e 43. Então, gente, o que aconteceu? O início, né, vamos colocar assim,
A época em que os romances policiais surgiram foi no século XIX, tá? Então, assim, a partir daí, pensaram nessa possibilidade. Pá, massa, que massa, eu vou poder produzir um texto em que a ideia do policial, do investigador, como um ser mais elevado e que vai conseguir descobrir esses casos. Que massa, então eu vou fazer isso, eu vou ter essa liberdade de produzir. Então, houve esse pensamento, houve essa constatação, e aí, a partir daí, gente, houve uma demanda, uma leva, né, de autores, de personagens famosos, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o primeiro personagem investigativo, né, investigador da época dele. Foi, no caso, ele quem criou esse personagem. Vamos ver aqui? Esse personagem é Auguste Dupin, que foi o primeiro detetive, né, criado por ele, pelo Edgar Allan Poe, tá? Então, esse foi o primeiro investigador, foi o primeiro personagem que realmente focou na ideia de investigar um crime e resolver esse crime, tá? E aí, a partir daí, abriu-se um leque de possibilidades para a produção de texto. Já antes de continuar, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe em relação aos romances policiais, tá? O que acontece? Apesar de ter esse termo romance policial, o romance policial não pode ter romance. Sabe por quê? Porque senão perde o foco. Senão a obra perde o foco, senão o amor, o sentimento da paixão, né, vai acabar que interferindo ali no momento, no processo de investigação e resolução do problema. Então, se vocês observarem os contos policiais que vocês leram, não tem romance, por isso. Para não interferir no processo de investigação do personagem. Entenderam? Então, vamos conhecer aqui outros elementos, outras características que fazem parte desse processo, desse mundo, né? Então, o herói do romance, um detetive, tá? Seja ele amador ou não, um detetive. Sempre sairá vencedor, pois se o contrário acontecer, o fato será atribuído à baixa qualidade da história. Se um romance policial precisa ter a resolução do problema, é óbvio que quem vai resolver esse problema vai ser o herói. E quem é que resolve esse problema? O detetive, tá? Se não acontecer a resolução, a gente descaracteriza o romance policial. Então tem que resolver o problema. E, portanto, não haverá suspense, uma solução surpreendente ou uma catarse, tá? Não vai haver nada de suspense, nada de surpresa, porque o criminoso, por exemplo, tá ali todo o tempo. A gente que não consegue captar a mensagem, entendeu? Não vai ter surpresa em relação ao criminoso, de modo geral, e não haverá surpresa em relação ao herói, porque o herói já está explícito, que é quem? O detetive, tá bom? No romance policial, não pode haver intriga amorosa, foi o que eu falei, para não atrapalhar o processo intelectual do detetive, porque, ó, gente, tem cara inteligente demais. Pensa num personagem inteligente, que é o detetive. Ele liga um ponto, liga outro, aí depois pensa naquilo e pensa numa pedra que achou no chão. Meu Deus, essa pedra não estava aqui. Então, essa pedra veio de... Entendeu? Detetive é um cara lógico demais. E o intelecto, ele é muito inteligente. Então, se há romance, vai atrapalhar. Porque romance, amor, mexe com a gente, né? Nesse sentido. A gente fica um pouquinho cego, assim, a gente não consegue enxergar muito bem as coisas. E no romance, não. No detetive não pode. Ele tem que estar sério ali, investigando, buscando e concentrado, tá? Então, não tem romance por isso, certo? O romance deve ter um cadáver. Foi o que eu falei. Poxa, professora, é horrível você falar isso. Mas, gente, se não for um crime assim, nesse nível, realmente não vai chamar muita atenção do seu leitor. Porque o leitor gosta desse tipo de assunto. Ele quer descobrir, ele quer saber, ele quer conhecer a história, né? Eu tenho certeza que vocês aí, no momento de lazer, pesquisam fatos assim, né? Fatos sem crime sem solução, os maiores assassinos de todos os tempos. Eu tenho certeza, porque em sala de aula vocês já fizeram isso, já pediram. Então, é bom ter um cadáver para chamar atenção e ir a fundo no romance. O culpado deve ser um dos personagens comuns, né? Foi o que eu falei, tá ali todo o tempo. A gente que é cego e não enxerga.
mas gozar de certa importância e não ser um assassino profissional. Ele não é um assassino profissional. Geralmente é um mordomo. Não é assim que acontece? Não é um assassino profissional, né? Ele nunca poderá ser o detetive e o crime deve ser cometido por razões pessoais, tá? Não é um crime à toa qualquer, não. Ou foi um crime de vingança, sabe? Que ele arquitetou ali, mas não porque ele é profissional, porque ele estava com muita raiva da vítima e resolveu cometer aquele crime. Ah, professora, mas quer dizer que o detetive não pode ser o criminoso? Claro que não, gente. Se no romance policial o herói é o detetive, como ele vai ser o bandido? Eu sei que há uma liberdade de produção e a gente pode até pensar em produzir um texto assim, nesse sentido, tá? Mas levando em consideração que estamos falando de um romance policial, não. O detetive é o herói e o assassino é um personagem comum que está ali todo o tempo e que não são a mesma pessoa, certo? Lembrem-se disso. As pistas devem estar todas presentes no livro ou no conto de vocês, de forma a surpreender o leitor no momento da revelação da identidade secreta do assassino. É aquilo que eu venho falando desde o início. Tá na cara, tá tudo indicando que o criminoso é aquele ali, aquele sujeito, mas a gente não enxerga porque a gente fica muito envolvido. E se o autor consegue fazer isso, lhe envolver, tá massa. A solução do mistério deve estar evidente desde o início para que uma releitura da obra possa mostrar ao leitor o quanto ele foi desatento. Resumindo tudo que eu acabei de falar, né? Então, o massa do romance policial é esse, gente. Tá tudo ali, é tudo previsível, mas a gente não consegue perceber todos esses elementos, tá? Então, assim, no momento da produção, a gente precisa, sim, ter muita criatividade para criar as pistas, para pensar no crime, no que motivou, quem vai ser o assassino, a vítima, os suspeitos, né, o detetive. Então, assim, a gente tem que brincar com a nossa imaginação para poder produzir um conto massa, tá bom? Gostaram? Eu tenho certeza que vocês gostaram desse assunto, desse gênero, do estudo desse gênero, e eu também tenho certeza que eu vou ter aí obras maravilhosas, tá? Porque eu conheço vocês, sei muito bem que amam produzir. E é isso. Um beijão. Vão pensando aí, viu? Vão pensando, porque em nosso próximo encontro a gente vai produzir um conto policial, tá? Beijos e até a próxima.